tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu estou de óculos, de sol, gente, é muito chique, né? Eu acho muito chique. Eu acho muito bonito, dá um visual totalmente diferente, né? Bom, aqui eu quero conversar com você nesse vídeo sobre autoconfiança na prática, porque eu acredito que você tem que confiar em você. Sim, você tem que ter autoconfiança, você tem que confiar em você, você tem que acreditar em você, porque se você não acredita em você, você vai sempre se achar inferior, sempre se achar menos, e sempre às vezes vai ter uma pessoa que às vezes nem é tão boa quanto você, mas só o fato dela acreditar nela, ela simplesmente consegue. Então, para com isso de ficar se achando inferior, você tem que parar com isso, você não é inferior, você tem que acreditar em você, você tem que ter autoconfiança. E isso que eu falei no início do vídeo, gente, eu não falo no sentido para desmerecer outras pessoas, mas eu quero dizer que existem pessoas nesse mundo que muitas vezes elas conseguem as coisas porque elas acreditam nelas. E eu sei que ao mesmo tempo tem pessoas que têm um potencial incrível, são pessoas incríveis, às vezes não conseguem tanto porque elas simplesmente não acreditam. Não acreditam que ela é capaz, não acreditam que elas conseguem, não acreditam porque qualquer pessoa melhora, blá 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 blá. Você entende isso? Então, eu quero ser objetivo e direto nesse vídeo aqui com você. Você tem que acreditar em você, sim, você tem que confiar em você, e eu anotei isso aqui para trazer para vocês. Bom, a autoconfiança na prática. Autoconfiança é uma coisa que eu trabalho todos os dias. As pessoas falam, nossa, você é autoconfiante, e literalmente eu sou autoconfiante. Mas todos os dias eu trabalho a minha autoconfiança, porque eu acredito que a autoconfiança é poder. Então você tem que ter autoconfiança. Você vai num lugar, você não consegue sozinho, porque você não tem autoconfiança, você tem medo, você sempre tem que ir com uma pessoa, porque você não tem vida própria, você não tem personalidade própria. Então se você não tiver uma companhia, você simplesmente não vai. Você às vezes quer ir, mas você simplesmente não vai. Você não tem essa coragem pra ir, você não confia em você fica com medo. Eu queria muito que você encerrasse isso na sua vida, porque você não está vivendo, você simplesmente está entregando o seu poder nas mãos do sistema. Eu não quero que você entregue o seu poder nas mãos do sistema. Dar o seu poder nas mãos do sistema significa de você deixar de fazer uma coisa que você quer só porque você está com medo. Ou você não acreditar em você porque você não tem autoconfiança, você não confia em você. E você tem que confiar em você. Você tem que confiar em você para você ter um trabalho melhor. Você tem que confiar em você para você evoluir no seu trabalho, na sua profissão, no seu projeto. Você tem que confiar em você para você, muitas vezes, encontrar uma pessoa legal. Se você não confia em você, você nunca vai encontrar uma pessoa legal, porque você não confia em você. Você simplesmente não acredita, você não confia em você, nas suas qualidades, você não confia na sua beleza, você não confia nos seus potenciais. Então, autoconfiança na prática é sobre o que eu vou falar aqui com você nesse vídeo, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero te falar sobre autoconfiança na prática é justamente isso, é você confiar mais em você mesma. Você precisa muito confiar em você. Pensa comigo, se você não confiar em você, você vai confiar em quem? Ah, eu vou confiar na minha família, eu vou confiar no meu relacionamento. Tudo bem, você pode confiar na sua família, você pode confiar no seu relacionamento, mas você tem que confiar em você. Você nasceu no útero da sua mãe, você se desenvolveu sozinha aí no útero da sua mãe. Foram milhões e bilhões e bilhões de anos de evolução até para que o planeta Terra fosse o que ele é hoje. E aí você simplesmente não vai viver, você simplesmente não vai confiar em você, você simplesmente não vai acreditar que você é boa, que você é bonita, que você consegue, que você pode conseguir, que você tem potencial, que você merece. Então, isso são pontos cruciais que você sempre deve levar em consideração. Então, você tem que confiar em você mesma. Você tem que confiar em você mesma. Você tem que confiar mais em você mesma. Você tem que confiar mais no que você está sentindo. Você muitas vezes não confia no que você está sentindo. Você confia mais nas outras pessoas e menos em você mesma. Você não pode fazer isso. Você tem que confiar no que você está sentindo. Você tem que se dar credibilidade. Você tem que se ouvir. Você tem que entender o que você está sentindo, sabe? E ter essa clareza para você viver melhor, para você conquistar cada vez coisas boas e leves na sua vida. Então, a gente sabe que a nossa vida não é só o nosso profissional, é o nosso pessoal também. Então, tudo é uma junção, tudo está conectado, tudo está interligado. Se tudo está
interligado, se tudo está conectado, por que você não vai confiar em você? Por que você vai confiar mais nas outras pessoas do que em você? Por que você vai confiar mais no que as outras pessoas estão falando do que você confiar no que você próprio está falando? Isso literalmente isso não faz sentido. Literalmente isso não faz sentido. Eu estou aqui falando e fazendo esse vídeo porque eu literalmente acredito muito que a autoconfiança vai mudar para sempre a sua vida. Quando você tem autoconfiança, quando você confia mais em você, você pisa diferente nos lugares. Você não pisa assim, cabeça para baixo. Ou você entra nos lugares sem energia porque você está com medo. Você entra assim porque você não quer que ninguém te repare. Você não quer chamar atenção. Você simplesmente está com medo do que as outras pessoas vão falar e você simplesmente não confia em você. Então você não quer que ninguém fale com você. Você simplesmente vai ficar assim de cabeça baixa ou com a sua energia muito pequena. Então, basicamente, quando você tem autoconfiança, quando você confia mais em você, você pisa diferente nos lugares, você entra diferente nos lugares. Porque você confia em você, você tem autoconfiança. A autoconfiança, ela é muito importante. Você vai viver uma parte da sua vida, um ciclo da sua vida sozinha. Ai, mas eu namoro, tá bom, você namora. Mas pode ser que amanhã você não tenha mais esse relacionamento. Não é isso que eu te desejo, não é isso que eu quero pra você. Eu quero que você seja muito feliz nos seus relacionamentos. Eu quero que você case, eu quero que seus relacionamentos evoluam. Lógico que eu quero. Mas eu não quero que você seja uma dependente disso. Eu não quero que você dependa do seu relacionamento pra ter autoconfiança. Eu literalmente não quero que você faça isso. Você tem que ter autoconfiança, você tem que confiar mais em você. Ai, mas eu sinto isso, mas a pessoa fica falando uma coisa completamente diferente. Mas você não confia em você, você não tem autoconfiança. Então você dá mais credibilidade porque a outra pessoa está falando. Você dá mais confiança porque a outra pessoa está falando. Porque o que você pensa, o que você acha, simplesmente não importa. Isso não é confiar em você. Você tem que confiar em você, você tem que confiar mais em você do que em qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa. Ah, mas eu confio na minha família. Tudo bem, ótimo. Graças a Deus você confia na sua família. Na sua família, continue confiando na sua família. Só que você também confia muito em você. E você tem que confiar muito em você. Você tem que confiar na sua capacidade. Você tem que confiar na sua inteligência. Você tem que confiar na sua beleza. Você tem que confiar em você. Literalmente todos os dias. Você tem que trabalhar todos os dias a sua autoconfiança. E por isso que eu fiz esse vídeo, autoconfiança na prática. Autoconfiança na prática é você confiar em você. É você ficar do seu lado, é você parar de ficar simplesmente dando validação para tudo e todos e se ouvir. Ouvir o que você sente, ouvir o que você quer, é literalmente ficar do seu lado. É literalmente não pisar nos lugares com cabeça baixa, você pisar nos lugares de cabeça erguida. Por quê? Ah, porque você é uma pessoa incrível, porque você se conhece, porque você é X, porque você é Y, porque você tem a sua própria personalidade, porque você acredita em você. Sabe, você tem vida própria. Quem tem vida própria entende que tem que ter autoconfiança. Você tem a sua própria vida, então você não vai ficar dependendo das outras pessoas para fazer o que você quer, porque você tem vida própria. Você é um ser individual. Ai, mas eu sou casado ou eu namoro, tudo bem. Mas você também tem a sua individualidade, você também tem a sua personalidade. Eu não tô falando pra você excluir as outras pessoas ou pra você terminar o seu relacionamento, não, Deus me livre, eu não quero isso. Eu quero que todos os seus relacionamentos prosperem. Eu literalmente eu quero muito isso. Se te faz feliz, eu literalmente eu quero isso. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero que você confie em você. Confie no que você sente. Confie no que você acredita. Sabe? Essa é a energia boa que eu quero com você mesma. Autoconfiança na prática. Então, a partir de hoje, você vendo esse vídeo, você vai confiar mais em você. Você vai literalmente confiar mais em você. Não importa se 1 milhão de pessoas falou que você é Y. Não, você não é Y. Você é X, porque você acredita que você é X e você vai ser X. Porque você confia em você confia no que você está sentindo, no que você está pensando. Você é um ser. Então, se você é um ser, você confia mais em você, tá bom? Bom, eu anotei isso aqui no meu caderninho e é a minha colinha para eu não esquecer, para esse vídeo não ficar confuso. Então, eu queria muito falar isso com você. Então, a segunda coisa que eu queria falar sobre autoconfiança na prática é a sua interação com você mesma. Isso é muito importante, a sua interação com você, sabe?
como que você se trata, você se ouve, você se respeita, você coloca as suas necessidades em primeiro lugar ou você coloca a necessidade de todo mundo em primeiro lugar, você se abandona, você deixa os seus projetos, as coisas que você tem que fazer e simplesmente vai, agrada as outras pessoas e simplesmente abandona tudo que você precisa fazer porque uma outra pessoa te convidou, ou simplesmente você acha que os planos de outras pessoas são muito mais interessantes do que os seus planos. Isso não é autoconfiança na prática. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, autoconfiança na prática. Você tem que ter um bom relacionamento com você. Você tem que ser conectado com você. Se você for conectado com você, eu te garanto que coisas mágicas vão acontecer. Coisas mágicas vão acontecer na sua vida, dentro de você, na sua mente, no seu coração, no seu espírito, porque você simplesmente é conectado com você. E eu queria falar esse vídeo, eu queria fazer esse vídeo, porque eu tava doida pra te falar isso. Eu não poderia deixar de não comunicar isso com você. Bom, autoconfiança é você também. Como que você consegue ter autoconfiança? Sendo conectado com você, trabalhando essa interação com você. Você tem que estar constantemente trabalhando essa interação com você. Então, se você quer ser conectada, na verdade, se você quer ter mais autoconfiança, você tem que ser conectada com você. Você tem que ter uma boa interação com você. Pensa comigo, você não sabe o que você quer, você não se escuta, você não se ouve. Quando alguém te magoa, você simplesmente esquece. Muitas vezes você pode até dar risada de uma piadinha que você não gostou. Você simplesmente ignora, segue a sua vida. Isso não é autovalor, isso não é confiar em você. Isso não é ser conectado com você. Quando você é conectado com você, você entende que aquilo que as outras pessoas ou aquilo que aquela pessoa me comunicou, me magoou, me afetou. E eu não vou tolerar isso, eu não vou aceitar isso. Porque eu estou sentindo isso e eu não gostei. E eu simplesmente não vou aceitar porque a pessoa falou isso e eu não quero gerar conflito, eu simplesmente não quero que a outra pessoa me interprete mal. Simplesmente dane-se isso. Se alguém falou uma coisa com você que te deixou chateada, que te deixou magoada, que você não se sentiu respeitada, se posicione, fale, comunique. Isso é você ter uma boa interação com você. Se você simplesmente não tem uma boa interação com você, o mundo não vai interagir bem com você, as outras pessoas não vão interagir bem com você, os garotos, os homens não vão interagir bem com você, porque você simplesmente não interage bem com você mesmo. Porque a vida, ela vai ser um reflexo. Se você aceita lixo, como que as outras pessoas vão te respeitar? Tipo, você literalmente tem que se respeitar. Se você não aceita lixo, o mundo não vai te dar lixo. Então, autoconfiança, você consegue ter mais autoconfiança na prática quando você tem uma boa relação com você, quando você simplesmente não se trai, quando você faz o que precisa ser feito, quando você simplesmente corta laços que são necessários, quando você simplesmente corta laços de pessoas tóxicas, ambientes negativos. Isso é você ter uma boa relação com você, isso vai impactar diretamente na sua autoconfiança. Autoconfiança, gente, é muito importante na nossa vida. Se a gente não tem autoconfiança, como que a gente vai decidir? Como que a gente vai escolher? Como que você vai estar dentro de um relacionamento se você não se sente autoconfiante? A autoconfiança, ela é uma energia. As pessoas sentem a sua autoconfiança. A autoconfiança, ela exala antes mesmo das palavras. É a maneira como você anda, a maneira como você olha, a maneira como você se comporta, a maneira como você se trata, a maneira também como você trata as outras pessoas. Sim, porque tem muita gente que é insegura e para ela se sentir mais segura, ela tem que fazer o quê? Pisar nos outros, humilhar os outros, menosprezar os outros, porque essas pessoas não se sentem autoconfiantes, seguras, elas se sentem pequenas perante a grandeza do outro. Então, para essa pessoa se sentir um pouquinho melhor, ela vai ter que pisar em você, ela vai ter que te diminuir, ela vai ter que menosprezar algo de bom que você tem para ela se achar superior. Claro, porque você é grande, você tem qualidades e ela olha para você, vê que ela não tem isso, então ela tem que te diminuir de alguma forma. Então, se você tem autoconfiança, você percebe isso e você não é uma pessoa que simplesmente vai ouvir os elogios das outras pessoas e você vai, tipo, seu ego vai lá em cima. A gente tem que ouvir o elogio das outras pessoas. Se alguém te elogia, isso é incrível, isso é muito bom. Mas se alguém não te elogia, pouco importa, porque você já se elogia.
Então é basicamente isso. Se você tá com fome, você se dá o alimento necessário e não simplesmente fica com fome. Você espera que as outras pessoas te alimentem, mas você não entende que esse alimento que você quer, essa fome que você tem, você é a pessoa responsável, capaz de se dar esse alimento, porque você se elogia. Então, se você elogia, você está de barriguinha cheia. Você não vai ficar olhando para as outras pessoas esperando que elas te elogiem, ok? Então, autoconfiança na prática é sobre esse vídeo que eu estou falando aqui com você. Então, você viu que eu falei com você sobre você confiar mais em você mesmo, porque isso é um fator crucial. Você tem que confiar mais em você mesma. Literalmente, você tem que confiar mais em você mesma. Bom, autoconfiança na prática. A segunda coisa que eu falei com você foi a sua interação com você mesma é muito importante. A sua interação com você mesma é o que vai definir tudo. Você tem que ter uma boa interação com você tem que ser conectado com você. Se você não é conectado com você, se você não tem uma boa interação com você, logo você vai se sentir uma pessoa muito mais frustrada, uma pessoa infeliz, porque você não é conectada com você. Você simplesmente não sabe o que você quer, o que você gosta. Isso vai impactar na sua autoconfiança, porque a autoconfiança é um fator crucial pra gente viver melhor, pra gente, pra gente respirar melhor, existir melhor. Se você não tem autoconfiança, foi o que eu falei, você sempre vai entrar nos lugares de cabeça baixa, olhando pro chão. Você sempre vai achar que outras pessoas são melhores que você, porque você não tem autoconfiança. Você não vai conseguir viver feliz em um relacionamento, porque você simplesmente não tem autoconfiança. Então, por exemplo, tem outras pessoas aqui me olhando, mas você acha que isso vai deixar com que eu faça esse vídeo? Não, eu não vou deixar de fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu tenho autoconfiança. Eu não vou permitir que às vezes um comentário negativo que passe vai fazer com que eu tire esse vídeo. Não, simplesmente não vai, porque eu tenho autoconfiança. Eu tenho autoconfiança no que eu estou vindo aqui comunicar com vocês. Eu tenho autoconfiança em mim, eu tenho autoconfiança nessa mensagem que eu estou trazendo para vocês. E é isso que eu quero que você faça, que você tenha essa autoconfiança na prática, que você saiba o que você quer, que você saiba o que você pode esperar, o que você simplesmente não deve aceitar na sua vida. Bom, a terceira coisa que eu quero falar com você, gente, eu parei porque tem um segurança que está ali. Eu não sei se ele tá me olhando, mas assim, fica meio desconfortável, né? Eu tô gravando e tem uma pessoa simplesmente parada, então eu fico meio assim, tipo, o que eu faço? Eu vou pra outro lugar? Tipo, é meio chato isso, mas enfim. A terceira coisa que eu quero falar é sobre autoconfiança, sobre você ter a sua própria palavra, sabe? É muito importante. Você tem que ter palavra com você mesma, porque se você não tem palavra com você mesma, você vai literalmente se achar e se sentir fracassada. Você nunca vai conseguir fazer nada, porque você fala uma coisa pra você e você sabe que no fundo você não vai fazer, porque você não tem palavra. Você fala que você vai fazer tal coisa, mas no final você não faz. Você fala que você vai emagrecer e você quer fazer tal coisa, mas no final você não faz. São só palavras jogadas ao vento. Então, você tem que ter palavra. Você tem que ter palavra pra você mesmo. Porque, gente, palavra é poder. Se você tem palavra com você mesma, você sabe que se eu falei aquilo, eu sei que eu vou fazer, eu sei que eu vou realizar. Eu não estou simplesmente jogando palavras ao vento. Então, você tem que ter palavra. Você literalmente tem que falar uma coisa pra você e cumprir isso que você está falando. E muitas pessoas não são assim. Muitas pessoas, elas falam pra elas mesmas, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo. Mas elas agem completamente diferente. Elas fazem coisas completamente diferentes do que aquilo que elas realmente querem. Eu quero, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório. Eu quero emagrecer 5 quilos. Mas aí no dia a dia, no cotidiano, a pessoa não segue dieta, a pessoa não faz atividade física, a pessoa simplesmente não faz nada. Mas ela fica falando que ela quer emagrecer, mas na verdade ela não quer emagrecer. Ela só falou que quer emagrecer, mas ela não age de acordo com aquilo que ela falou, entendeu? Então, gente, a palavra é uma coisa muito importante. Você tem muita palavra. Você falou uma coisa com você tem que ir até o fim. Você não pode ficar voltando o tempo todo na sua palavra, o tempo todo na sua decisão.
isso é muito chato, isso vai te deixar muito confusa. Se você decidir uma coisa, vai até o final dessa sua decisão, não fica mudando, toda hora você muda de ideia, toda hora você muda de pensamento, toda hora você muda as coisas, isso vai te deixar muito estressada. Isso vai fazer com que você se perceba como uma pessoa que não tem consistência, uma pessoa que não tem palavra própria. Então você tem que ter palavra própria. A sua palavra, ela impacta diretamente na sua autoconfiança. Você tem que ter autoconfiança, porque se você tem autoconfiança, você vai viver muito melhor. Tá bom? Bom, então, só para finalizar esse vídeo, a autoconfiança é um fator crucial. A autoconfiança é o que vai permitir, muitas vezes, que você enfrente os desafios, que você simplesmente faça o que precisa ser feito. Se você tem autoconfiança, você vai conseguir fazer o que precisa ser feito com muito mais facilidade. Agora, se você não tem autoconfiança, você vai ficar pensando em um monte de coisa, você vai ficar com medo, você vai ficar permitindo que situações externas deixem de fazer isso que você quer. E eu quero que você tenha palavra com você mesmo. Eu quero que, se você determinou uma coisa com você, você tem que ir até o fim. Você tem que honrar a sua palavra, porque a sua palavra com você é a mais importante. Se uma ou outra pessoa não tem palavra com você, isso literalmente não importa, mas você tem palavra com você mesma. E você não vai hesitar, você simplesmente vai fazer aquilo que você está dizendo. Pode ser que essa última palavra que eu falei tenha soado um pouco com erro de português, mas eu vou corrigir. Você vai falar uma coisa pra você e você vai cumprir isso. Você não vai ser mais uma pessoa que fala uma coisa com você e simplesmente muda de ideia, simplesmente joga palavras ao vento. Você não vai fazer isso. Você vai ter palavra com você. Se você falou uma coisa, você vai cumprir. E você não vai mudar de ideia, você não vai permitir que coisas externas mudem essa sua palavra. Porque você tem palavra com você mesma, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado, porque essa é a minha intenção, vim aqui te ajudar. E eu literalmente espero que você coloque todo esse conhecimento em prática, porque é o que eu quero que você faça. Eu quero que você tenha assistido esse vídeo e que você coloque as coisas em prática, porque você não vai fazer algum tipo de mudança na sua vida se você simplesmente ouvir e simplesmente não colocar nada em prática. Eu quero que você coloque as coisas em prática. Eu quero que você tenha mais autoconfiança. Para você ter mais autoconfiança, foi todas essas coisas aqui que eu falei nesse vídeo. Então, literalmente, se você quiser assistir novamente esse vídeo, se você quiser assistir de novo, faça isso. Mas não deixe de trabalhar a sua autoconfiança, tá bom? Trabalhe a sua autoconfiança sempre quando você puder, ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado e até a próxima.